Você já sentiu como se a dor da endometriose tomasse conta da sua vida? Como se ela dominasse os seus dias, te impedisse de fazer planos, te roubasse a energia e a alegria? Dias em que a cólica é tão intensa que você mal consegue se concentrar no trabalho, nos estudos, nas suas relações, e parece que nada que você tenta realmente funciona. Eu sei exatamente como é difícil. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Mulheres chegam exaustas, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Porque a endometriose não é apenas uma dor física. Ela mexe com a sua mente, com o seu humor, com a sua autoestima, com a sua capacidade de viver plenamente. Você cancela compromissos porque não sabe se vai estar bem no dia. Você evita fazer planos porque tem medo da dor chegar. Você se sente incompreendida porque as pessoas ao redor não entendem o que é viver com dor crônica. E aos poucos, você vai se sentindo cada vez mais isolada, cada vez mais cansada de lutar. Mas o que poucas mulheres sabem, e o que eu vou te revelar hoje, é que existe um ingrediente natural, extremamente simples, muito acessível, que você encontra em qualquer mercado ou farmácia, e que vem sendo usado por mulheres no mundo inteiro há séculos para reduzir a inflamação e aliviar os sintomas da endometriose. Antes de continuar, se esse tema faz sentido para você, se você convive com endometriose ou conhece alguém que convive, deixa o seu like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para outras mulheres que também precisam dessa informação. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo sobre saúde feminina, endometriose e tratamentos naturais complementares. Hoje eu vou te contar exatamente qual é esse ingrediente. Vou te explicar a ciência por trás dele, como ele atua no seu corpo reduzindo inflamação, como usar da forma correta para maximizar os benefícios, quais cuidados você precisa ter, e vou compartilhar relatos reais de mulheres que incluíram isso na rotina e sentiram diferença. Então fica comigo até o final porque você vai querer anotar tudo. Eu sei que quando você já tentou tantas coisas, tantos remédios, tantos tratamentos, e nada pareceu resolver completamente o problema, você fica descrente. Você pensa, mais uma promessa. Mais um ingrediente milagroso que não vai funcionar comigo. E eu entendo perfeitamente esse ceticismo. Seria até irresponsável da sua parte acreditar em qualquer coisa sem questionar, sem buscar evidências. Por isso eu não vou te prometer cura milagrosa. Não vou dizer que em uma semana toda a sua dor vai desaparecer. Isso seria mentira. O que eu vou te oferecer é uma ferramenta complementar. Um ingrediente que tem base científica sólida, que tem estudos publicados em revistas médicas sérias, que tem história milenar de uso, e que pode, sim, fazer uma diferença significativa na redução da inflamação e no controle dos sintomas. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental antes. Esse ingrediente não substitui tratamento médico. Se você tem endometriose, você precisa de acompanhamento ginecológico adequado. Você pode precisar de cirurgia, pode precisar de medicação hormonal, pode precisar de fisioterapia pélvica. Isso tudo continua sendo importante. O que eu estou te oferecendo é algo que vai trabalhar junto com o seu tratamento. Algo que vai potencializar os resultados. Algo que vai te dar um pouquinho mais de controle sobre o processo inflamatório que acontece dentro do seu corpo todos os dias. E isso é poderoso. Antes de revelar qual é o ingrediente, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre a endometriose. Porque quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, você entende por que determinados tratamentos funcionam. A endometriose é, na sua essência, uma doença inflamatória crônica. O que isso significa? Significa que o seu corpo está constantemente em estado de alerta, constantemente tentando se defender de um processo que ele interpreta como uma ameaça. Quando você tem focos de endometriose fora do útero, esses tecidos sangram todo mês junto com o ciclo menstrual. Mas esse sangue não tem para onde ir. Ele fica ali, causando irritação nos tecidos ao redor. E o corpo responde a isso enviando células de defesa, liberando substâncias inflamatórias, tentando resolver o problema. Só que essa resposta inflamatória, que em teoria deveria resolver, acaba piorando tudo. Porque a inflamação crônica causa mais dor, causa aderências entre órgãos, causa disfunção nos tecidos. E quanto mais inflamação, mais o sistema imunológico fica confuso e continua atacando. E o que a maioria das pessoas não entende, e isso é crucial, é que essa inflamação não acontece só na região pélvica. Ela é sistêmica. Isso significa que o corpo inteiro está inflamado.
O intestino fica irritado, por isso tantas mulheres com endometriose têm problemas digestivos. O sistema imunológico fica desregulado. Os hormônios ficam desequilibrados. A inflamação crônica aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez piora ainda mais a inflamação. É um ciclo vicioso. E afeta até o humor, porque a inflamação interfere na produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Por isso você se sente tão cansada, tão irritada, tão para baixo. Então, quando eu falo em reduzir inflamação, não estou falando só de reduzir a dor na barriga. Estou falando de acalmar o corpo inteiro, de restaurar o equilíbrio, de dar para o sistema imunológico a chance de parar de atacar e começar a curar. E é exatamente aí que entra o ingrediente que eu vou te revelar agora, porque ele age diretamente na raiz do problema, a inflamação crônica. O ingrediente que tem mostrado resultados incríveis, que tem base científica sólida, que é usado há mais de 4.000 anos na medicina tradicional, é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra ou turmérico. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Talvez até tenha em casa. É aquele pó amarelo alaranjado que é usado como tempero na culinária indiana, que dá cor ao curry. Mas o que muita gente não sabe é que a cúrcuma não é apenas um tempero. Ela é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. A cúrcuma contém um composto bioativo chamado curcumina. E a curcumina tem sido extensivamente estudada pela ciência nas últimas décadas. Existem mais de 10.000 estudos publicados sobre ela. E os resultados são impressionantes. A curcumina tem ação anti-inflamatória comparável a medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e diclofenaco, mas sem os efeitos colaterais no estômago e nos rins. Ela também tem propriedades antioxidantes, ajuda a regular o sistema imunológico e ainda tem ação analgésica, ou seja, reduz a percepção de dor. Mas como exatamente ela funciona no contexto da endometriose? Deixa eu te explicar os mecanismos principais. Primeiro mecanismo: a curcumina inibe a produção de prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias que o corpo produz em resposta à inflamação e que causam tanto a contração uterina dolorosa quanto a percepção de dor. Quando você tem endometriose, você produz prostaglandinas em excesso. A curcumina bloqueia a enzima que produz essas substâncias. Segundo mecanismo: a curcumina reduz citocinas inflamatórias. Citocinas são mensageiros químicos do sistema imunológico. Existem citocinas pró-inflamatórias, que aumentam a inflamação, e citocinas anti-inflamatórias, que reduzem. Na endometriose, você tem excesso de citocinas pró-inflamatórias. A curcumina equilibra isso, reduzindo as ruins e aumentando as boas. Terceiro mecanismo: a curcumina inibe o fator de necrose tumoral alfa, que é uma das principais substâncias que mantém o processo inflamatório ativo na endometriose. Quando você inibe essa substância, a inflamação diminui significativamente. Quarto mecanismo: a curcumina tem ação antioxidante poderosa. Ela neutraliza radicais livres, que são moléculas instáveis que causam dano celular e aumentam a inflamação. Quanto menos radicais livres, menos inflamação, menos dor. E quinto mecanismo: a curcumina modula a expressão de genes relacionados à inflamação. Ela literalmente entra nas células e muda a forma como os genes se expressam, diminuindo a produção de substâncias inflamatórias. Isso é epigenética em ação. Então, quando eu digo que a cúrcuma funciona, não é crença popular sem fundamento. É ciência. São mecanismos bioquímicos comprovados. E o melhor, é um produto natural, acessível, que você pode começar a usar hoje mesmo. E para você não achar que eu estou inventando nada, deixa eu te contar sobre alguns estudos científicos específicos sobre curcumina e endometriose. Um estudo publicado no European Journal of Obstetrics and Gynecology mostrou que mulheres que tomaram curcumina diariamente por 3 meses tiveram redução significativa na intensidade da dor pélvica comparadas ao grupo que tomou placebo. Outro estudo, esse publicado no Iranian Journal of Pharmaceutical Research, avaliou o efeito da curcumina em mulheres com desmenorreia severa, que é cólica menstrual intensa. Os resultados mostraram que a curcumina foi tão eficaz quanto medicamentos anti-inflamatórios tradicionais na redução da dor. Tem também um estudo fascinante publicado no Journal of Reproductive Medicine que mostrou que a curcumina pode inibir o crescimento de células de endométrio fora do útero, que é exatamente o que acontece na endometriose.
Isso sugere que ela não só alivia sintomas, mas pode ajudar a controlar a progressão da doença. E estudos em animais, que são importantes para entender mecanismos antes de testar em humanos, mostraram que a curcumina reduz o tamanho das lesões de endometriose e diminui a formação de aderências. Então não é achismo. Não é pseudociência. São estudos sérios, revisados por pares, publicados em revistas científicas respeitadas. E você pode se beneficiar desse conhecimento agora. Agora que você já sabe o que é e como funciona, vamos para a parte mais importante: como usar corretamente. Porque não adianta nada saber que funciona se você não sabe a dose certa, a forma certa, os cuidados necessários. Você pode consumir a cúrcuma de várias formas: no chá, em cápsulas, em pó adicionado aos alimentos, ou até fresca, ralada. Cada forma tem suas vantagens. Vou te explicar as principais. A forma mais prática e eficaz para uso terapêutico são as cápsulas de curcumina padronizada. Você encontra em farmácias de manipulação ou lojas de suplementos. A dose terapêutica geralmente é de 500 a 1000 mg de curcumina por dia, dividida em 2 doses. Mas sempre consulta um profissional para ajustar a dose para você. Se você prefere formas mais naturais e caseiras, o chá de cúrcuma é uma excelente opção. E aqui tem um segredo muito importante que vai multiplicar a absorção: você precisa combinar a cúrcuma com pimenta preta. A pimenta preta contém uma substância chamada piperina. E a piperina aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2000%. Isso mesmo, 2000%. Sem a piperina, você absorve muito pouco da curcumina que você consome. Com a piperina, a absorção dispara. Então anota a receita do chá terapêutico de cúrcuma: uma colher de chá bem cheia de cúrcuma em pó, uma pitadinha pequena de pimenta preta moída, suco de meio limão, e 200 a 250 ml de água quente, não fervendo. Por que não fervendo? Porque a água muito quente pode degradar alguns compostos ativos. Então você ferve a água, desliga o fogo, espera 30 segundos e aí adiciona a cúrcuma e a pimenta. Mexe bem, deixa em infusão por 3 a 5 minutos, coa se quiser, adiciona o limão e bebe. O melhor horário para tomar? Pela manhã em jejum ou no final da tarde. Evite tomar muito perto da hora de dormir porque a cúrcuma pode dar um leve estímulo em algumas pessoas. E evite adoçar com açúcar refinado. Se você precisa adoçar, usa uma colherzinha pequena de mel cru. Outra forma muito boa é adicionar a cúrcuma nos alimentos. Você pode colocar no arroz enquanto cozinha, no feijão, em sopas, em molhos, em omeletes. Sempre lembrando de adicionar um pouquinho de pimenta preta junto para garantir a absorção. E se você vai usar a raiz fresca, que você encontra em feiras e mercados, a dose é de aproximadamente 2 a 3 centímetros por dia, ralada ou batida em sucos. A raiz fresca tem uma concentração menor de curcumina que o pó, então você precisa de mais quantidade. Agora, antes de você sair correndo para comprar cúrcuma, eu preciso te alertar sobre alguns cuidados importantes. A cúrcuma é segura para a maioria das pessoas, mas existem situações em que você precisa ter atenção ou consultar seu médico antes. Primeiro cuidado: se você toma anticoagulantes, como varfarina ou aspirina em dose alta, cuidado com a cúrcuma, porque ela tem leve efeito anticoagulante também. A combinação pode aumentar o risco de sangramento. Então consulta seu médico antes. Segundo cuidado: se você tem problemas de vesícula biliar, especialmente cálculos biliares, evita doses altas de cúrcuma, porque ela estimula a produção de bile e pode causar desconforto ou até obstruir um ducto biliar se você tiver pedras. Terceiro cuidado: se você está grávida ou amamentando, evita doses terapêuticas altas. Usar cúrcuma como tempero na comida tudo bem, mas suplementos em dose alta não são recomendados porque não tem estudos suficientes de segurança nessa população. Quarto cuidado: se você tem refluxo gastroesofágico ou gastrite, algumas pessoas relatam que a cúrcuma piora os sintomas. Se isso acontecer com você, reduza a dose ou pare o uso. Cada corpo é único. E quinto cuidado: a cúrcuma pode manchar roupas, dentes, louças. Então cuidado ao manusear. Use avental, lave bem as mãos depois, e se cair no tecido, tira rápido e lava com sabão. Fora esses cuidados, a cúrcuma é extremamente segura. Ela é usada há milênios na Índia, onde as pessoas consomem diariamente sem problemas. Mas como qualquer substância ativa,
é importante usar com consciência. Se você quer potencializar ainda mais os efeitos anti-inflamatórios da cúrcuma, existem algumas combinações e hábitos que funcionam muito bem juntos. Primeira combinação: cúrcuma com gengibre. O gengibre também é um anti-inflamatório potente e tem ação analgésica. Quando você combina os dois, o efeito é sinérgico, ou seja, um potencializa o outro. Você pode fazer um chá com os dois juntos. Segunda combinação: cúrcuma com gordura boa. A curcumina é lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve em gordura. Então consumir cúrcuma junto com um pouquinho de azeite, abacate, óleo de cocô ou castanhas aumenta a absorção. Por isso o Golden Milk, que é leite com cúrcuma e uma gordurinha, funciona tão bem. Terceira combinação: cúrcuma com alimentação anti-inflamatória geral. Não adianta tomar cúrcuma e continuar comendo açúcar, fritura, ultraprocessados. A cúrcuma vai te ajudar, mas você precisa parar de jogar contra. Então foca em vegetais, frutas, proteínas magras, gorduras boas. Quarta combinação: cúrcuma com outros hábitos anti-inflamatórios. Sono de qualidade, gerenciamento de estresse, exercícios moderados, hidratação adequada. Tudo isso trabalha junto. A cúrcuma é uma ferramenta poderosa, mas ela funciona melhor quando faz parte de um estilo de vida anti-inflamatório. E quinta combinação: cúrcuma com consistência. Não adianta tomar uma vez e esperar milagre. Os efeitos anti-inflamatórios são cumulativos. Você precisa usar todos os dias, por pelo menos 4 a 8 semanas, para começar a ver resultados significativos. Então comprometa-se com a prática. Agora eu quero compartilhar com você alguns relatos de mulheres reais que começaram a usar cúrcuma regularmente e sentiram mudanças. Não são promessas, são experiências que podem te inspirar. Uma paciente me contou: doutora, eu comecei a tomar o chá de cúrcuma com pimenta preta todos os dias pela manhã. Nas primeiras 2 semanas, não senti muita diferença. Mas na terceira semana, percebi que o inchaço abdominal que eu tinha constantemente tinha diminuído. E no segundo mês, minha cólica menstrual veio bem mais leve. Pela primeira vez em anos, não precisei faltar no trabalho. Outra mulher relatou: eu comecei a usar cúrcuma em cápsulas, 500 mg 2 vezes ao dia. Depois de 6 semanas, eu percebi que as dores pélvicas que eu sentia fora do período menstrual, aquelas pontadas que vinham do nada, tinham praticamente sumido. E minha disposição melhorou muito. Eu não sabia que a fadiga que eu sentia estava ligada à inflamação crônica. Tem também o relato de uma mulher que sofria com problemas intestinais relacionados à endometriose. Comecei a adicionar cúrcuma na comida todos os dias. Colocava no arroz, no feijão, nos legumes. Depois de 1 mês, meu intestino regulou. As dores ao evacuar durante a menstruação diminuíram muito. Eu não esperava que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. E uma das histórias mais emocionantes foi de uma mulher que disse: eu tinha desistido de procurar soluções naturais porque nada parecia funcionar. Mas quando comecei a tomar cúrcuma de forma consistente, combinada com alimentação anti-inflamatória, em 3 meses eu estava outra pessoa. Não vou dizer que a dor sumiu completamente, mas ela reduziu tanto que eu consegui voltar a ter vida social, voltar a fazer planos sem medo. O que todas essas mulheres têm em comum? Consistência. Elas não desistiram na primeira semana. Elas confiaram no processo, mantiveram o uso diário e deram tempo para o corpo responder. E os resultados vieram. Agora eu preciso ser muito honesta com você sobre expectativas. A cúrcuma não é cura milagrosa. Ela não vai fazer sua endometriose desaparecer. Mas ela pode, sim, reduzir significativamente a inflamação, aliviar sintomas e melhorar muito sua qualidade de vida. Os primeiros resultados você pode começar a sentir entre 2 e 4 semanas. Pode ser redução de inchaço, melhora na disposição, menos dores fora do ciclo menstrual. As mudanças mais profundas, como redução importante nas cólicas menstruais, geralmente aparecem entre 2 e 3 meses de uso consistente. E é importante você entender que cada corpo é único. Algumas mulheres respondem muito bem, outras respondem moderadamente, e algumas poucas não sentem diferença significativa. Isso é normal. Não existe nada que funcione 100% para 100% das pessoas. Mas vale a pena tentar. Porque o risco é baixíssimo, o custo é acessível, e o potencial de benefício é enorme.
E mesmo que você seja uma das pessoas que responde moderadamente, qualquer redução na inflamação e na dor já é um ganho. Então eu te convido, dá uma chance para a cúrcuma. Usa de forma correta, com pimenta preta para absorção, todos os dias, por pelo menos 8 semanas. Observa seu corpo. Anota os sintomas no calendário. E depois de 8 semanas, avalia se teve mudanças. Eu quero encerrar esse vídeo te dizendo algo muito importante. Viver com endometriose é difícil. Eu sei. Mas você não está desamparada. Você não está sem opções. Existem ferramentas, existem caminhos, existem possibilidades de alívio. A cúrcuma é uma dessas ferramentas. Ela não vai resolver tudo sozinha, mas quando você combina ela com tratamento médico adequado, com alimentação anti-inflamatória, com gestão de estresse, com movimento, com sono de qualidade, você constrói uma base sólida para reduzir inflamação e recuperar qualidade de vida. E o mais bonito de tudo é que você está tomando o controle de volta. Você não está mais só esperando passivamente que um remédio resolva tudo. Você está fazendo escolhas ativas todos os dias para cuidar do seu corpo, para acalmar a inflamação, para se curar de dentro para fora. Isso é empoderamento. Isso é autocuidado de verdade. E isso muda não só o corpo, muda a mente também. Quando você percebe que tem ferramentas, que tem poder de ação, você deixa de se sentir vítima e começa a se sentir protagonista da sua própria cura. Se esse vídeo foi útil para você, se você sentiu que essa informação chegou na hora certa, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para outras mulheres que também estão sofrendo e precisam conhecer essa opção. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre endometriose, tratamentos naturais complementares, alimentação anti-inflamatória. E compartilha esse vídeo com aquela amiga, irmã, prima que também sofre com endometriose. Conhecimento que transforma precisa ser compartilhado. E me conta aqui nos comentários, você já usa cúrcuma? Já tentou para a endometriose? Quais resultados você teve? Ou você vai começar agora? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Adoro saber da jornada de vocês. E comenta aqui embaixo, eu acredito no poder da natureza. Quero ver quantas mulheres estão dispostas a dar essa chance para si mesmas. Lembra, a mudança começa de dentro para fora. O caminho da cura é gradual, mas é real. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida de ti. Até logo!